Muito ocupado aí? De leve. Mais um vídeo, Dudu? Puta, meu. Mais um vídeo pro canal. Bora, tava assinando os contratos aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Vi que vocês gostaram aí, a gente voltou, né? É bacana isso, né? Tem vários seguidores aí que me acompanham há muito tempo. Aí quando a gente revê os nomes nos comentários, a gente lembra de todos vocês. Tem uma galera fiel, hein? Tem muita gente fiel que me acompanha há muito tempo e isso é legal. E eu vi que o pessoal gostou do tema, né? Teve vários comentários falando sobre querendo tirar mais dúvidas, mais informações e tal. Depois a gente vai falando disso aí. Vamos fazer um vídeo com o Marcelão. Vai falar. Isso o Marcelão, cara, ele, igualmente você que me acompanha aqui, ele era um aluno, e aí um aluno que se tornou meu sócio. A gente construiu isso aqui, né, cara, muito do mérito dele, porque assim, a mente brilhante dele para a questão imobiliária é super relevante para isso aí. E aí, Dudu, você viu aqui, ó? Então, antes de qualquer coisa, Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tô nesse projetinho aqui. você tá organizando isso aí? Isso aí que é como se fosse uma calculadora, né? Então a gente está criando aqui uma calculadora para o investidor da capital conseguir simular o preço de entrada, preço de saída, quanto que ele pode ganhar, etc. Então a gente está aqui, estou assinando um contrato, mas elaborando, validando aqui se essa calculadora que a gente criou, ela está corretinha. Eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos falar da calculadora, mas vou te fazer uma pergunta que eu acho que o trader vai se interessar, que seria o que você acha que é o pior erro do trade. O pior erro do trader? Tem vários, né? A gente é muito ruim, velho, como ser humano. Porque assim, ó, eu tava falando com um aluno hoje e ele se descontrolou. Ele viu que o mercado ia cair, tentou a venda, não conseguiu, tomou stop e o mercado caiu. Eu acho que hoje é uma das coisas que mais acontece que eu vejo que os alunos eles fazem a leitura e conseguem ficar de fora antes do mercado acontecer. Antes, então, vamos fazer assim. Deixa eu pegar um café, aí a gente vai junto aqui. Mas, pessoal, para que eu ficasse aqui 20 anos no mercado, eu tive que me adaptar ao mercado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em algum momento eu tive que entender que a minha vontade não necessariamente iria acontecer no mercado. E aí, quando eu comecei a ter o entendimento que o que eu queria não era possível planejar no mercado, eu poderia pleitear, mas não ter a certeza absoluta daquilo. E aí mudou. Então, como resposta à sua pergunta, o principal erro do trader no mercado tem muito a ver com essa questão de querer fazer a sua vontade prevalecer e não respeitar as premissas que o mercado nos impõe. Seria como quem manda é o mercado e a gente obedece, não a gente que manda. Eu demorei para entender isso. Talvez as pessoas vão falar, mas não existe o cara que setup, não sei o quê. Cara, põe na tua cabeça. Qualquer setup funciona. Com essa informação, vocês vão entender que qualquer cabeça de bagre pode chegar para vocês e falar assim, olha esse trade que eu fiz aqui hoje. Pode dar certo. Mas não quer dizer que é sustentável de longo prazo. E assim, nós, querendo o bem da nossa família, querendo sucesso financeiro, nossa longevidade na bolsa, nos nossos planejamentos, eu compro aquela ideia como se ela fosse a única. E aí eu tento fazer valer aquilo a qualquer custo. E esse foi um dos principais erros que eu cometi. Eu queria que a minha vontade prevalecesse sobre a vontade do mercado. E na verdade eu tive que aprender que assim, eu preciso conciliar a minha vontade, mas entendendo o que o mercado está me impondo naquele dia. E aí eu tive que criar uma série de ferramentas, uma série de premissas que fazem com que eu consiga manter o meu controle e devagarzinho eu vá fazendo a minha
Jogando o seu futebol. Vamos falar assim, o que o meu futebol prevaleça, né? Que eu saia mais vezes positivo do que negativo, entendeu? E hoje foi... Como que foi o dia hoje pra você? Ó. Vamos colocar aqui, ó. Operando, milão. Mas deixa eu mostrar aqui pra você. Isso aqui é uma coisa. Resultado gráfico de hoje. de 15 minutos, ó. Deixa eu pegar aqui uma ferramentinha que eu tenho aqui só para poder explicar pro pessoal. Ó. Cara, basicamente, pessoal, eu comecei a operar aqui hoje na abertura. O mercado subiu, eu tomei 1, 2, 3 stops. Depois eu vendi, peguei essa queda aqui, parei, depois tradei um pouquinho, mas eu já não participei aqui desse outro lado aqui que eu vou deixar em amarelo, tá? Então, essa queda aqui eu já não peguei aqui, tá? Mas porque também você chegou na tua meta que você quer e... Cara, assim, hoje eu tô tão ocupado aqui assinando contratos, lendo, fazendo outras coisas, que assim, o trade é minha essência, é o que eu faço há 20 anos. Porém, eu consegui coisas que são mais financeiramente falando rentáveis para mim, lidar com os negócios, com a incorporação, tem mais dinheiro envolvido aqui do que falar assim, cara, eu vou dedicar a minha carga horária para o trade, mas eu pratico ele basicamente diariamente. Qual é o objetivo? É tirar 20, 30 mil reais por mês e eu conseguir pagar minhas contas, vamos chamar assim. Então, nesse sentido aqui, eu trado para milão, 2 contos, dia bom, porque assim, hoje não é um dia bom, tá certo? Uma que o mercado tá Eu vou pegar em alta, para quem gosta de vender. Presta atenção assim, né? Eu vou pegar aqui o gráfico de hoje, ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou tentar explicar para vocês como que foi. Eu tomei assim, ó, comecei a operar, fiquei um pouquinho positivo, aí o mercado veio, se aproximou do 500 pau, eu tive que estopar uma vez. Aí eu trouxe pro zero, voltou perto do 500 pau, estopei de novo. Trouxe pro zero, voltou pro 500 pau, estopei de novo, aí eu peguei uma que foi e aí deu certo. Mas aqui tem um negócio que para mim é importante, tá certo, o Dudu? A maior parte de vocês já sabe que eu gosto mais de vender, o mercado só caiu. Só que no começo do dia estava subindo. E é quando eu vou enfrentar a maior dificuldade possível. Então assim, eu criei um stop automático aqui, que ele me stopa quando bate 500. E aí significa assim, acorda. Porque 500 é algo fácil de eu trazer para o jogo, o tamanho da mão eu consigo colocar, do que às vezes deixar torar o pau em tudo, tá certo? Então, bateu 500, ele me tira automático. E aí, eu tenho tempo para pensar e falar, cara, eu estou naquele período das 9 às 10h30, que é a abertura o espaçamento entre a abertura do nosso mercado e a abertura do Dow, que é o horário mais sacana, onde o mercado tende a ser mais errático e em alguns momentos muito direcional, muito forte, com baixa liquidez. Isso, quando eu estou contra o mercado, pode me deixar grande e me tomaria um dinheiro maior. Acaba que eu percebi isso. Então, assim, ao invés de eu teimar com o mercado, ao invés de eu querer, como que eu vou dizer? Sabe, falar assim, porra, você é um mago. Como assim o mago vai desistir? Não. Então, assim, eu estopo para eu ter 5 minutos para pegar meu café e falar assim, cara, peraí, deixa eu respirar um pouco aqui. Isso faz total diferença, né? É o que as pessoas não têm. Eu tento hoje a não trazer para o pessoal, como se fosse um embate entre eu e o mercado, e não é. Porque, na verdade, pensa comigo aqui. Ó. A maior parte de vocês aí, tirando aqueles muito leigos, ganham. E aí chega um dia que você toma o demônio incorporado, que você fala, cara, hoje eu não desisto. Eu não aceito que eu vou perder. Então, assim... Aí é nesse dia que você perde muita grana, destrói vários dias trabalhados, construídos, num dia onde você quer sustentar a tua convicção num ambiente onde a gente não tem o menor controle. Eu não domino o mercado, então eu prefiro hoje, assim, vocês vão ver ali 3 stops, eu falo, nossa, o mago é disciplina. Não, cara, eu sofro, tem dia que ainda vem o pessoal e fala, não, vou sustentar, não sei o quê. Então eu tento conduzir isso para que nunca seja pessoal, porque no pessoal... O mercado ele tem tantas possibilidades e aquilo que eu quero
precisa de 2 ou 3 possibilidades. Eu não consigo interpretar as outras possibilidades. Então seria loucura da minha parte falar assim, eu tenho controle sobre o que vai acontecer aqui. Então, na verdade, aquilo ali, hoje é um dia onde eu venci a disciplina do mercado e eu vou fazendo assim, cara, R$500 eu trago fácil. Agora, se chegasse em 2.000, cara, quem não aceitou 100, não aceitou 500, não aceitou 2.000 negativo, vai aceitar que está errado quando? Nunca. E aí seria o dia que vai perder 5, 10, 15, 50 e você destrói a porra toda. Então assim, ó, tô vindo numa sequência boa, quer ver? Ó, desde sexta-feira. Então assim, ó, se eu pegar aqui, ó, personalizado, pegar um relatório desde sexta-feira, o que acontece? Ó, a gente tem aqui, ó, quase 5.000 cruzeiros, tá certo? 4.500. Onde o mercado está mais, mesmo subindo, tá certo? Ele acaba permitindo que eu, vendedor, tire algum. E aí eu fico assim, quais são os meus dias melhores? São os dias que o mercado cai. Então, quando o mercado está subindo, se eu ganhar o mínimo que seja, para mim está excelente. Porque eu não sei quando que ele vai subir, não sei quando ele vai cair. Eu sei que X parte do tempo ele vai subir e X parte do tempo vai descer. Se quando ele vai, no meu pior cenário, eu consigo lidar, consigo manter meu capital, consigo ganhar pouquinho, consigo perder pouquinho, eu já estou satisfeito. Por quê? Quando ele vier para o meu lado, que for só venda, etc., eu vou saber tirar meu dinheiro. E aí são dias mais lucrativos para mim. Então, eu demorei muito para perceber que a minha questão de querer vencer, ela tinha muito a ver, assim, o poder que eu tenho sobre fazer com que o mercado realize aquilo que eu imagino que vai ser. E, na verdade, eu não tenho controle nenhum. Então, quando eu aceitei que eu não tenho esse controle e eu só obedeço o que o mercado faz, tornou-se mais fácil administrar isso tudo e eu evito ficar colocando a minha mente no jogo, porque ela vai me sabotar, assim como sabota de vocês. Mas tem uma coisa interessante. Manda. Por exemplo, primeira lição que eu vejo. Você identificou que você gosta mais de vender do que comprar. Sim. Então você tem facilidade no mercado caindo, mais dificuldade no mercado subindo. Quando o mercado está numa tendência de alta, igual está esses tempos, só colocar aqui o gráfico diário que a pessoa vai entender. Você entendeu que você precisa operar mais a correção do que a tendência, certo? Isso, mas o mercado mais sobe do que cai. Então aqui no caso, é óbvio que eu vou enfrentar os maiores desafios, né, os piores fantasmas, porque o mercado está exatamente na parte que eu não gosto. Então eu já compreendi que é assim. Aí o que acontece? Eu já começo o meu dia de uma maneira um pouquinho mais leve, eu já sei que assim, qualquer venda que cai um pouquinho, eu já guardo mais o dinheiro. Por quê? A primária está de alta. Então assim, eu vou tentando preservar, evitar eu ficar em más situações com mais constância, né? Assim, eu tô mais meio que... cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, tá certo? É mais ou menos assim, já entro meio ressabiado, porque esse mercado é mais comprador, então ele vai, em algum momento ele vai querer me pegar aqui. E aí eu evito ficar passando por situação que eu chamo assim, aquelas situações esdrúxulas, onde eu já tenho vivência e experiência suficiente para falar assim, cara, por que eu vou teimar com o mercado? Por que eu vou fazer isso? Então, aqui, de uma maneira saudável, sem ter a responsabilidade de ganhar, tá certo? Eu consigo exercer isso de uma maneira saudável, fazendo com que o trade consiga mostrar para mim, me dar exatamente o que o trade pode proporcionar para qualquer outra pessoa, que é você conseguir uma grana onde só depende de você e ao mesmo tempo sem maiores problemas, né? De eu frustrar minha família, comprometer minha renda, perder muita grana, porque isso exatamente é o que a gente não quer. A gente quer que o trade supra todos aqueles meus desejos, meus sonhos, as minhas vontades, mas a gente não quer passar pelo transtorno que ele pode proporcionar também se a gente fizer as coisas erradas. E aí tem muito do amadurecimento. Você, quanto menos experiência tem de mercado, você acredita ter o maior controle sobre o que vai acontecer no mercado, e na verdade a gente não tem esse controle. Quanto mais cedo eu descubro isso e eu tento travar o mercado em cápsulas, caixinhas, os setups, mas dentro do que pode... Aqui está de acordo com o que eu imaginei, aqui está fora, parei. Ou seja, eu saio antes e
permaneço no trade com gatilhos que vão acontecendo. Enquanto isso acontecer, eu permaneço. Se isso acontecer, eu estou fora. E aí facilita, porque não é uma decisão de imposição. O mercado, para ele cair, ele tem um padrão que eu, olhando o passado, eu consigo ver. Por exemplo, eu vou ver que ele vai cair com máximas e mínimas de candlesticks menores no 15 minutos. Então eu posso definir assim, se o 15 minutos fizer uma máxima no candlestick anterior, mudou alguma coisa, eu vou zerar minha operação, vou diminuir minha mão, vou mudar o meu entendimento sobre que mercado eu estou operando. Então, quando eu tirei a minha certeza, ou a minha vontade de querer fazer com que o mercado se movimentasse baseado no meu interesse, e só passei a acompanhar ele, eu comecei a ter muito mais sucesso, muito mais êxito, porque se tornou mais racional a coisa, entendeu, Dudu? E tem uma coisa interessante também. Põe lá o relatório lá de novo de hoje. De hoje? Isso diz muito sobre o sucesso do trader, na minha visão. Põe lá de hoje. Isso aqui, pessoal, esses 3 stopzinhos. Dia começou, tentou vender, não foi, voltou pro zero, tentou vender, não foi, voltou pro zero, opa, pegou e arrancou o couro. Provavelmente você entendeu que tem um limite, todo mundo deve ter um limite financeiro. Tem a partir de um determinado nível de financeiro ali, se tornou impossível de eu recuperar, porque compromete a minha mente, compromete a minha sanidade. É algo que, psicologicamente falando, extrapola uma linha. É tipo quando o copo transborda, não tem mais volta. Então, seria melhor eu não ter operado ou limitar a perda até ali para que eu pudesse ser racional, permanecer racional. Entendeu? E o gráfico diz exatamente o que a pessoa faz, né? Por exemplo, se a pessoa fizer uma análise dos últimos 3 meses e ver os dias que ele ganhou, o quanto que ele ficou negativo no máximo, ele já pode entender que, sei lá, R$500 é o limite dele, dali para baixo ele só vai perder, né? Se ele olhar o gráfico dele, ele vai conseguir ter esse racional de operação por operação, ou dia após dia, ele consegue ver assim, existe um limite onde você vai perder o racional. Ou enquanto está acontecendo uma série de situações positivas, você está indo bem, está com a expectativa legal. Mas é difícil você racionalmente se julgar, se implicar na situação. Eu vou dar um exemplo. Eu estou voltando a operar porque assim, eu em fevereiro tinha descoberto que eu estava infartado. E aí, a cabeça foi para casa do caralho, é uma bosta. Tipo, o cérebro joga contra. Então, eu fazia meses que eu não perdia, cara. Perdi 3 ou 4 meses seguidos, porque vem com a cabeça ruim e operar essa bosta. Então, voltando agora, mesmo assim, o mercado está caindo agora, mas como eu já fiz o meu, tá tudo certo. Eu tenho que ser racional. Então, assim, isso aqui tem que ser legal. Não pensem que, assim, o tempo vai fazer com que você não perca. Não é o tempo. Cara, são os mesmos motivadores, os meus sonhos, os meus desejos, mas também eu carrego a minha bagagem, né? A dificuldade que eu tenho no dia a dia de casa, a falta de horário, a falta de grana, a pressão da família, a pressão que a falta de grana faz, tudo isso está impactando não só o principiante, né? Mas os mais experientes. A diferença é que a gente consegue correlacionar isso de uma melhor maneira. Você começa a entender mais como o jogo funciona e você se põe menos em situações esdrúxulas. E aí essa junção de maior experiência, maior percepção e o zelo por não querer passar pelos mesmos erros faz com que você vai sendo mais ou menos agressivo, mais pacato, mais condescendente com o que está acontecendo ali. E aí os resultados eles tendem a aparecer em mais médio e longo prazo, por causa disso. Então assim, no começo, quando a gente tem menos experiência, acaba que eu forço mais vezes a barra em condições que não tem como forçar a barra. E conforme eu ganho experiência, eu tento, a proposta é diferente. Eu vou falar assim, cara, eu tento me pôr menos em condições esdrúxulas. E aí a balança ela tende a inverter o peso e eu tenho mais vezes, mais êxitos, mais dias positivos do que dias negativos, entendeu? Então, no final das contas, entender aquilo que você gosta de operar, o que se sente confortável, um valor financeiro aceitável,
que não vai mudar nada na sua vida, de perda, vamos dizer assim, e o contexto, né? Quer ver uma coisa aqui, ó? Quando a gente falou ali do começo do dia, então dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, mais um. Vocês vão entender. Vou pôr o começo do dia. Eu sou vendedor, né? Então olha só. O mercado abriu. E aí eu já puxei aqui a minha retração. Então assim, ó, eu comecei a fazer a minha primeira venda aproximadamente aqui. E aí, cara, ele começou a vir contra e ele vai me deixando grande. Eu opero com uma mão razoavelmente boa para fazer financeiro rápido. Só que assim, eu entendi que se eu ficar mais do que R$500 negativo, aquilo vai me atrapalhar. Então, vai me estopar automaticamente com 500. Então, é meio que eu não tenho controle. Porém, eu prefiro ser estopado para falar, acorda, tem algo errado, tem algo que está fora das coisas aqui. Então, tomei 1, 2, 3 stops, 500 conta, pra quando ele vem, aí você, funcionou. E aí, o que acontece? Quando ele vem, eu não preciso teimar com o mercado. Ele apenas respeitou a regra. Eu tenho que entender que quando o mercado, eu estudo análise técnica, eu estudo fluxo, eu estudo qualquer condição técnica dessas, mas ela é baseada em parâmetros técnicos. Quando o mercado se torna atípico, ou seja, ele se torna muito direcional, tem uma notícia, um movimento abrupto. Cara, eu não estudei aquilo, então eu não estou acostumado a lidar. Óbvio que os meus piores fantasmas vão interferir exatamente nessa lacuna, nesse chacoalhar do mercado que eu não tenho prática, que eu não tenho a devida experiência. Então, quando o mercado se torna atípico, eu tento sair fora do mercado para que o racional, aquela técnica que eu estudei, aquela teoria que eu aplico todos os dias e funciona, deixou de existir e eu estou lidando num ambiente, por exemplo, que eu não havia trabalhado. Então, a minha ideia é tirar a mente e só colocar ela em jogo quando eu tenho algo sob controle, algo que eu estudei, que eu pratiquei, que eu vivencio uma estatística, entendeu? E o mais legal é que, por exemplo, hoje, esse dia de queda, se fosse numa tendência de baixo, hoje você estaria arrancando o couro dele. Só que como ele estava na subida, quando ele chegou aqui, quer ver, Ou seja, ele tinha muito suporte. Vamos pegar aqui, que é mais fácil. Que horas que eu zerei a mão, né? Depois eu fiz uma operação, mas ele já estava com R$900. Deixa eu só pegar aqui, fechamento, né? A última operação foram 11,59, mas foi 11,10. Então vamos pegar aqui, 11,10, dá uma olhada. A hora que eu zerei, 11,10 é aqui, Provavelmente ele fez uma máxima no 11,11, 11,10 aqui. Nessa candlestick que está o mouse, tá vendo? 11,10 aqui estava com R$900. Eu falei, cara, R$900. Para quem quer 1.000, 900 ou 1.000 é a mesma coisa. Beleza. Aí eu estopei, ele começou a subir, e aí ele foi na média de 5, que é um lugar que eu gosto. Aí eu abri lá, fiz mais 100 cruzeiros e tal, tá tudo bem. E aí eu completei meu 1.000 porque ele voltou no ponto que eu imaginei que voltaria. Mas a partir dali, ele até subiu um pouco mais, né? E depois, deixa eu zerar aqui a questão do zoom. E agora está despencando. Lá no começo, eu ficava puto, porque eu não tinha feito esse trade que eu tô vendo. Cara, essa ilusão de ótica, de olhar o presente, imaginar que eu teria feito lá no passado e prospectar o meu futuro cheio de dinheiro, eu não tenho mais, porque eu sei que isso aí é a ilusão de ótica que o mercado te dá. O mercado, cara, é daqui pro lado direito. Então, se eu for operar, eu tenho que considerar esse movimento aqui, cara. Qual que é o último movimento? O mercado está caindo desde o 147.500 aproximadamente, caiu 1.500 pontos aqui, 1.400 pontos. O que eu vou fazer aqui? Vou comprar, vou vender, segurar minha mão, vou comprar e fazer parcial? O que eu vou fazer? É essa decisão que conta. O que aconteceu no passado, cara, deixa para os contadores de história, porque isso, o resto não vale, entendeu? Show de bola. Acho que ficou legal, hein? Gente, se a gente puder fazer, então, definir numa frase, menos expectativa, seria isso? Cara, o pior erro que o trader pode cometer
É ele querer fazer a vontade dele prevalecer sobre o mercado. E quando eu falo isso, não é a sua vontade de ganhar dinheiro. Cara, você só vai ganhar dinheiro se você acompanhar o mercado. Estou falando assim, é você acreditar que o mercado cai ou acreditar que ele sobe e não ter um limite. Você querer fazer a sua vontade, mesmo o mercado mostrando o contrário, você forçar a barra com aquilo. Aí é o seu pior erro. Se você está fazendo isso, você ainda não entendeu o que o mercado pode te proporcionar, o que é o mercado. Porque, na verdade, a gente não precisa de muito para ganhar. Você só precisa olhar assim, se você criar uma regra boba no 15 minutos, nos 60 minutos, visualmente falando, você vai falar assim, cara, olha uma queda aí, olha uma subida. Como é que ele cai? Como é que ele sobe? Cara, só você falar, cara, enquanto isso aqui está presente, eu vou manter minha venda. Enquanto isso aqui está presente, eu vou manter minha compra. Mudou? Cara, porque você está errado. E aí que vão vir as grandes perdas. Por quê? Porque você vai pagar um preço muito caro para fazer a tua vontade prevalecer e você não tem controle sobre esse mercado aqui. E não vai ter como, né? Não tem como. É isso aí, beleza? Pessoal. Ó, vamos voltar com mais videozinhos. Hoje falando um pouquinho mais de trade. Deixa eu aproveitar aqui. O pessoal que está distante aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre trade, quiserem algum vídeo, eu posso fazer. É só pedir nos comentários desse vídeo aqui, vão fazendo, a gente vai trazer mais conteúdo. E também sobre a capital. Se você tem interesse em entender como que ganhar, sei lá, 40%, 60% no ano investindo em imóveis com segurança, cara, deixa a sua pergunta. A gente está aqui construindo a incorporadora do investidor, né? Então tem muito para acontecer e você pode participar junto com a gente. E nós vamos falar, vamos aproveitar então e mostrar a calculadora rapidinho, 2 minutinhos. Tá, vamos pegar aqui. A gente prometeu que ia mostrar. Calculadora do investidor. Ó, aqui, Dudu, lote mínimo aqui que a gente hoje trabalha, ó, vamos pegar aqui, ó, 30 metros, empreendimento que a gente está inaugurando no Brooklyn. Preço de lançamento dele e a possibilidade de fazer uma venda em 12 meses, né? Deixa eu só pegar aqui assim, ó. Lançamento, 19 mil, mas o cara vai te oferecer 15 à vista num metro quadrado que hoje vale 19. Vamos pensar para vender rápido, né? Um pouquinho aqui, ó. Esse é o trade que você pode fazer. 40% numa rentabilidade líquida ano, 57% rentabilidade bruta, tempo de operação 1 ano, TIR bruta 3,88, TIR líquida mensal 2,88. Cara, não existe investimento igual a esse aqui. Se você quer entender como funciona, cara... E não é mágica, tá não. Aqui, ó. Não tem números irreais, jogo de número, olha aqui, Dudu, nada. olha que tipo de empreendimento o cara vai poder participar. Vou pegar esse aqui, ó, que é do que eu estou falando aqui. Vamos pegar a imagem arquitetônica aqui, né? O projeto arquitetônico dele. Olha que prédio, 200 metros, metrô Brooklyn. Exato, a pessoa vai participar de um trem que... Fora isso, dá para gerar renda passiva, viver recebendo aluguel convencional ou short stay, né? Que é aquele de curta temporada para locações esporádicas. Cara, tem muito que dá para fazer e investir com qualidade, vamos falar assim, para que nosso patrimônio cresça, que a gente tenha paz, que a gente consiga planejar aposentadoria, planejamento patrimonial, né? Crescimento. Eu acho que é bacana, pelo menos vocês conhecerem. É isso aí então, valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto, fui, valeu, até mais.